graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos meditar hoje no que está no livro de Atos, capítulo 8, no versículo 1, e aqui nós temos a história da conversão de Paulo, que naquele momento ainda era chamado Saulo. Olha o que diz a palavra. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homem como mulheres, os levasse presos até Jerusalém. Vocês conhecem bem a história. Saulo foi um homem que no início, quando eles começaram a perseguir os cristãos, Saulo respirava a morte por todos os poros. Ele achava que aquilo que era chamado de o caminho, que era o caminho que leva até Deus, o caminho era Jesus, naquele início era chamado o caminho. Ele queria prender todos, homens, mulheres, ele não estava preocupado. E ele queria fazer com que eles não só fossem presos, mas da onde eles estivessem, nas cidades que eles estivessem, eles fossem levados como prisioneiros até Jerusalém. E foi dentro desse texto e desse contexto que Paulo tem um encontro maravilhoso com Jesus. Vem uma forte luz no caminho onde ele está indo para Damasco. Aquela luz o deixa cego, ele cai do cavalo e ali ele ouve uma voz onde Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Nesse momento, as pessoas que estavam com Saulo o levam até a casa onde ele ficaria hospedado. Ele ficaria ali durante 3 dias orando e ele estaria ali buscando a Deus. Ele não estava entendendo nada, agora cego, totalmente balançado na sua estrutura, naquilo que ele acreditava que ele estava fazendo e servindo a Deus através destas perseguições. E então, Jesus, nós temos como Deus é lindo, gente. Nós temos uma passagem que no versículo 11 fala assim, olha o que Deus fala. Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando e numa visão viu um homem chamado Ananias impor-lhe as mãos para que se recuperasse a vista. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa! O próprio Deus se revela a Ananias, um dos discípulos que morava em Damasco. Ananias sabia que Saulo era um perseguidor, mas Deus aparece para ele e fala: Ananias, vai até a rua direita, entra na casa de Judas, ali você vai encontrar um homem. Por isso que ele é chamado Paulo de Tarso ou Saulo de Tarso, porque a cidade que ele era Tarso. E ele viu, ele teve uma visão, apesar de estar cego, ele tem uma visão que chegava um homem chamado Ananias, e este homem coloca a mão sobre ele e ele é curado. Que conversão! Não só ele é salvo, como diz a Bíblia que ele também fica cheio do Espírito Santo, e ali ele começa a ficar maravilhado pelo quem é este Jesus que ele tanto perseguia, essa paixão. E pensando nessa passagem, eu não estou querendo hoje falar de Saulo, eu estou querendo falar da tua vida e da minha própria vida. Quando nós, no nosso caminhar diário, quando nós estamos cegos pela circunstância, aquilo é tão grande, aquilo é tão terrível, a gente não está entendendo nada, como é que eu vou sair disso? E nós, cegos, não podemos ver uma solução, nós não podemos ver como sair daquilo, nós não podemos saber o que fazer, e vem ao nosso coração tanta tristeza, tanta dúvida, tanta inquietação. Você vai falar: mas Raquel, aqui nós estamos numa passagem onde Deus está... Paulo fica totalmente cego, mas em seguida Deus traz a vista para ele. E é isso que é a minha oração hoje. Assim como Deus trouxe vista àquele homem chamado Saulo e depois ele se converte em Paulo, eu quero orar com você para que nesta situação que você está passando, você tenha a sua fé aumentada, porque assim como Deus fez isso com um homem que perseguia a igreja, quanto mais esse Deus e Pai, que é teu Pai, aquele que te ama, pode fazer para você nessa situação.
Eu não sei o tamanho do teu problema, mas a Bíblia diz que se nós tivermos fé, mesmo que seja como um grão de mostarda, nós vamos dizer para este monte, para ele sair de um lugar e ser transportado para outro. Ou seja, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho do problema, nós temos, por causa do Deus que nós servimos, do Deus que nós cremos, a possibilidade de ter os nossos olhos abertos para que nós possamos enxergar esta situação e ver de uma maneira diferente, não porque apenas em nós vamos ter alguma uma revelação e agora eu faço, eu sou, aconteço. Ele pode até nos usar, mas normalmente o teu olho vai ser aberto para que você possa enxergar o que Deus está fazendo, mexendo na tua vida, permitindo que você passe por isso, para que Ele possa te trazer maturidade, crescimento e até mesmo uma resolução, uma salvação nessa situação que você está. Um Deus tão detalhista que deixa escrito, revelado na palavra dele e mostra para você, Ananias, você vai levantar agora, vai lá na rua direita, você vai na casa de Judas, você vai encontrar um... Querido, esse Deus é perfeito, Ele é poderoso e Ele pode mudar a tua história, a tua vida, este dia que você está começando e passando por ele com medo. O nosso Deus, Ele é capaz. Não limite teu Deus, não limite a tua fé, não limite o atuar desse Deus em toda e qualquer circunstância, porque é um cara que era ímpio, é um homem que era aquele que perseguia e matava os próprios filhos de Deus. Deus, pela graça e misericórdia, o alcança. Quanto mais para você e para mim, Ele não fará para que nós possamos caminhar em vitória, de glória em glória, sendo transformado à imagem dele. O que ele vai fazer, eu não sei, mas que nós vamos orar nessa manhã para pedir que essas escamas, aquilo que não está deixando a gente enxergar a solução, que possa cair por terra, é o que nós vamos fazer agora. Vamos lá? Pai amado e querido, eu quero orar ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Assim como o Senhor se revelou de uma maneira sobrenatural e fez com que Paulo pudesse enxergar o Senhor nesta situação, pudesse recuperar a sua visão, pudesse ser salvo, ser alcançado, cheio do Espírito Santo, ali mesmo ele foi batizado. Senhor, eu oro pedindo que o Senhor, a essa situação, pode ser o que for, Pai, mas que tem deixado o nosso coração apreensivo, que está cegando a nossa visão, que nós não estamos conseguindo entender como sair, o que fazer. Pai, em nome de Jesus, que nesta hora o Senhor esteja enviando os teus anjos na casa de quem está nos ouvindo, trazendo, Senhor, a tua paz, a tua graça, a tua cura, seja o que for necessário, a salvação de um querido, Senhor, a cura de uma doença, seja o que for, mas, Senhor, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, tira as escamas que não estão permitindo que a gente veja o Senhor, o teu poder, a tua atuação nesta situação. Nós oramos entregando nas tuas mãos, ó Pai, e te pedindo, Pai, atua em nosso favor. Seu Senhor a trazer a cura, seu Senhor a trazer a libertação, seu Senhor a trazer a salvação. Quer seja até mesmo uma salvação para passar a eternidade com o Senhor, mas uma salvação da crise, do momento, da situação que nós podemos estar passando. Eu oro isso em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Você já pensou uma manhã dessa, você levantando e você ouvindo, meu Deus, não importa, se o Senhor fez isso com aquele que era ímpio, aquele que era o perseguidor, muito mais o Senhor vai fazer pela tua vida, pela minha vida, porque agora nós somos filhos de Deus, meninas dos olhos do Senhor, aquele que nos ama e que nos guarda. Então, que esse teu dia, na presença dele, seja excelente e que a paz guarde o teu coração. Essa é a minha oração e o meu desejo para a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.